No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre como é uma audiência de conciliação e algumas coisas importantes que você precisa saber. Primeiro de tudo, é válido dizer que não é nem um pouco parecido com os filmes americanos. Normalmente, as audiências são feitas dentro de salas pequenas instaladas nos fóruns. Fórum é um nome para a sede de um tribunal, onde trabalham os operadores do direito. Nesse local funcionam todas as etapas do processo, como, por exemplo, as audiências, as movimentações processuais feitas pelo cartório, as decisões processuais e por aí vai. Esses cartórios que ficam dentro do fórum não são os mesmos cartórios que vemos nas ruas, como, por exemplo, o cartório de notas ou o cartório de imóveis, onde as pessoas vão para resolver questões da vida civil. Os do fórum são chamados de cartórios judiciais e existem para auxiliar o processo e os juízes. Por exemplo, conferindo se uma peça processual foi lançada aos autos dentro do prazo, conferir se houve revelia do réu, expedir um mandado de pagamento, expedir ofícios e assim por diante. Para que você não se esqueça, tenha em mente que os cartórios onde você vai resolver questões como registrar um imóvel, emitir certidões, alterar alguma informação como o estado civil, registrar um testamento, dentre outras coisas, são cartórios extrajudiciais. Eles nada têm a ver com processos judiciais. Já os cartórios que auxiliam os processos judiciais e se localizam dentro dos fóruns são chamados de cartórios judiciais. Então, por exemplo, se o seu processo foi distribuído para o 2º Juizado Especial Cível da capital, caso você precise de informações do seu processo ou queira acelerar alguma movimentação processual, você deve ir ao fórum ou realizar balcão virtual, que também é uma possibilidade, e conversar diretamente com o cartório do 2º Juizado Especial Cível da capital. Para localizá-lo dentro do fórum, basta perguntar para os funcionários da recepção, que eles te indicarão o andar, o corredor e a sala correta. É ali que você poderá saber tudo o que está acontecendo no seu processo e também poderá conseguir uma senha para acessar os autos dele. Bom, enfim, mas e como funcionam essas audiências? Primeiro de tudo, verifique a data, o horário e o endereço do fórum. Às vezes, também aparece o número da sala e o nome do juiz leigo ou do conciliador que irá conduzir a audiência. Chegando o dia, vá com antecedência. Importante dizer que na entrada existem detectores de metais. Por isso, você precisará tirar eventuais metais que esteja carregando, como uma chave ou um relógio, e colocá-los na mesa para que sejam identificados antes de você entrar. Caso os seguranças entendam que há algum objeto periculoso, eles reterão o objeto e devolverão para você quando você for embora do tribunal. Esse tipo de conduta não deve ser questionada, pois ali é um local onde a segurança é prioridade. Caso alguma pessoa possua prótese ou implante, o ideal é que avise primeiro aos seguranças. Existia uma discussão se o advogado pode ou não passar direto por esses detectores de metal, mas o que vigora hoje é que o advogado também deve passar por eles. O CNJ trata sobre o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário na Resolução número 435 de 2021, e ali diz que a instalação de pórtico detector de metais e catracas é uma medida de segurança aos quais todos que acessarem as dependências devem se submeter, ainda que exerçam cargo ou função pública, exceto os magistrados e algumas outras pessoas que não incluem o advogado. Assim que entrar, pergunte onde é a sala de audiência do juizado ou vara onde seu processo tramita. De preferência, leve anotado para não correr o risco de esquecer e ficar perdido precisando perguntar de cartório judicial em cartório judicial se o seu processo tramita ali e acabar perdendo o horário da audiência. Assim que chegar no local correto, deve aguardar. Provavelmente terão várias outras pessoas esperando as suas respectivas audiências, então aguarde ser chamado.
Perto da porta da sala onde acontecerá a sua audiência, haverá um papel preso, geralmente no mural da parede, na mesa do lado da porta ou até mesmo preso na própria porta, onde constarão os números dos processos, os nomes das partes e os horários das audiências que acontecerão ao longo do dia naquela sala. Esses papéis são chamados de pauta da audiência. Procure pelo horário da sua audiência e verifique se seu nome consta lá. Se constar, é realmente ali que acontecerá a audiência. Se não constar, certifique-se com o cartório, pois pode ser um erro de impressão ou pode ser que a sua audiência não será ali naquela sala. Então peça informações para tentar identificar a sala correta. Os nomes que constarão na pauta serão os da parte autora e da parte ré. Certificando que sua audiência ocorrerá naquela sala mesmo, fique aguardando, pois acontecerá o chamado pregão, que é a convocação para entrar na sala de audiência. Fique atento e espere ouvir o nome das partes do seu processo. O pregão geralmente ocorre por microfone, porém pode ocorrer por alguma pessoa vindo chamar perto da porta mesmo. Quando for chamado, você entrará na sala. Caso você seja o advogado, você deve estar acompanhado do seu cliente para evitar revelia, caso esteja pela parte ré, ou extinção do processo, caso esteja pela parte autora. Quando a parte for uma empresa, é necessário que o advogado vá conjuntamente com o preposto. Caso somente o advogado da empresa compareça, será decretada a revelia da parte. Se você é o autor ou o advogado do autor, precisa saber que a presença do autor é extremamente necessária, pois caso falte sem justificativa, o processo será automaticamente extinto sem resolução do mérito, ou seja, a causa não será julgada. Bom, normalmente as audiências são bem rápidas e duram cerca de 10 minutos. Pode ser que demore mais, especialmente se tratar de uma audiência de instrução e julgamento, onde serão produzidas provas, por exemplo, testemunhais. Numa audiência comum de conciliação ou mediação, o juiz ou conciliador verificará se já tem contestação nos autos, perguntará se existe alguma proposta do réu ou alguma chance de acordo, e caso não haja, será infrutífera a conciliação das partes. Nesse caso, será perguntado à parte autora e à parte ré se existem novas provas a serem produzidas. Caso o réu apresente alguma proposta, o advogado e o autor poderão conversar do lado de fora para analisar a proposta, e caso aceitem, basta comunicar ao juiz ou conciliador e conversar sobre todas as características desse acordo, como, por exemplo, prazo para pagamento, forma de pagamento, prazo para a saída do imóvel em litígio, devolução de algum bem, liberação de algum procedimento, valor de multa em caso de atraso e por aí vai. Caso o autor ache que a proposta do réu não é boa, pode dar uma contraproposta e ver se o réu aceita. Caso cheguem em um acordo, irão ler e assinar a ata digitada pelo juiz ou conciliador, e aquele acordo será homologado pelo juiz, encerrando-se o processo. Caso não cheguem a um acordo, também devem ler e assinar a ata digitada pelo juiz ou conciliador e esperarão pela sentença. Alguns locais pedem para assinar a ata, em outros não. Uma dica importante para o advogado é sempre fotografar a ata, para que quando ela for lançada no sistema, possa conferir a integralidade do conteúdo. Em regra, a audiência de conciliação é assim. Caso se converta em instrução e julgamento, aí sim terão algumas diferenças, já que haverá a produção de provas, e por isso os advogados devem ficar ainda mais atentos ao conteúdo da ata de audiência. Geralmente a parte autora senta à direita do juiz e a parte ré à esquerda, mas pode ser que em alguns tribunais, em algumas localidades do Brasil, o costume seja o contrário. Se tiver dúvidas, pergunte. Outra coisa interessante é que pode ser que na própria audiência pode ser dada a sentença, ou então pode ser estipulada uma data para a leitura da sentença. E
Dessa data, correrão todos os prazos legais cabíveis, independentemente de intimação. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e acompanhar para mais assuntos jurídicos. Até o próximo vídeo!